Então, João, Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10. O título dessa mensagem é Uma Vida Completa. Em João 10, 10, o Senhor Jesus diz as seguintes palavras: o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é, uma vida completa. Passe 3 páginas para frente, para o capítulo 15 de João, e o versículo 11. E o Senhor Jesus continua falando, essas palavras são dele, João 15, 11. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo, isso é, a minha alegria, permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Preste atenção, estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Uma página para frente, o capítulo 16 e o verso 24. Jesus continua falando: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Alguém diz comigo: Deus quer que eu tenha uma vida completa. Deus te abençoe agora, ao receber a palavra do Senhor. Eu proclamo o sangue de Jesus nos ouvidos da igreja. Amarro todo espírito que tenta roubar a palavra. E eu declaro: ela não voltará vazia, mas ela fará o que lhe apraz. Nós a recebemos em nome de Jesus. Pode sentar. Ouça essa palavra que vai ser objetiva, mas muito real. Existe uma vida que é vivida pela metade. E você vai falar: eu sei do que o senhor está falando. Eu sei que você sabe. A nossa vida é incompleta em várias coisas. Mas eu quero falar que Deus, Ele não criou a vida para ser vivida assim. O plano de Deus para nós é uma vida completa, plena e satisfatória. Eu sei que você não está acostumado com isso que eu vou falar, mas eu vou repetir mais uma vez. O plano de Deus é para nós vivermos uma vida plena, completa, satisfatória. Não é para você estar insatisfeito, não é para você estar vivendo uma coisa incompleta. Esse é o plano de Deus. Mas muitos de nós cristãos vivemos uma vida incompleta, tá? Agora preste atenção. Tudo que Deus criou é completo. Não existe nenhum dia que tem menos de 24 horas. Desde que o sol brilha sobre a terra, todos os dias tem 24 horas. E quer saber? Todas as horas tem 60 minutos. Não existe uma hora que tem menos de 60 minutos. E não existe um minuto que tem menos de 60 segundos. As crianças devem ir lá para trás, amados, especialmente no momento da mensagem. Então preste atenção. Alguém diz comigo: tudo que Deus fez é completo. Olha, nunca houve um dia menor que os outros. Você já imaginou? Da 3 horas da tarde já começou a noite? Não, Deus espera o dia terminar. Ele é completo. Não importa se é um dia de guerra ou se é um dia de primavera, os dias são completos. Porém, em nossas experiências humanas, há muitas coisas incompletas. Há famílias incompletas, há casamentos incompletos, tem saúde incompleta. Alguém entende o que eu estou falando? Tem finanças incompletas, desejos insatisfeitos, tem projetos que não foram terminados, não precisa levantar a mão. Muito amor na nossa vida é insuficiente. Muito da nossa fé
é incompleta. E, infelizmente, muito da nossa obediência é pela metade. Há muitas coisas incompletas em nossa vida. É como se nós estivéssemos acostumados com as coisas incompletas, como se a vida é isso mesmo, nós temos que aceitar as coisas pela metade. Deixa eu dizer, não. Deus fez a vida para ser completa. Muitas coisas na vida, porém, para serem completas, presta atenção, elas dependem de que outras sejam completas primeiro. Para que o dia se complete, cada hora tem que se completar primeiro, com os 60 minutos. E para que cada minuto seja completo, todos os segundos têm que se completar. O que significa que às vezes você está querendo uma coisa completa na sua vida aqui, que depende de que várias outras coisas pequenas que eram para ter sido completas, não foram. Então, como é que você vai chegar aqui e ter aquilo completo, sendo que outras coisas pequenas que precisavam ser completas não foram completadas? O sono tem que ser completo para você levantar com descanso completo. Não adianta dormir 1 hora e levantar no outro dia. Não vai levantar, porque o sono não foi dormido. Não adianta você falar 3 palavras e entender a frase toda, até numa frase, para você entender ela completamente, tem que ter todas as palavras: predicado, verbo, sujeito, adjetivo, preposição, substantivo. Até para você entender uma frase, ela tem que ser completa. Então preste atenção, que Deus está falando é simples nessa manhã, mas é poderoso. A obediência tem que ser completa, antes que a bênção possa chegar e a promessa possa se cumprir. Eu queria que você prestasse atenção quando Deus falar uma profecia com alguém, e Deus diz assim: eu vou fazer isso, se tu permaneceres, se tu continuares sendo fiel, o que Deus está dizendo é: para o meu lado se completar, o teu tem que completar primeiro. A oração e o jejum tem que ser completos para que o milagre possa acontecer. A fidelidade e a constância tem que ser completa para Deus poder ser justificado e liberar a bênção para nós. Você pode imaginar Satanás chegando diante de Deus e falando para ele assim: mas escuta, agora você vai abençoar as pessoas sem elas completar o que elas têm que fazer? Desde que eu te conheço, você não era assim. Você pode imaginar Satanás desafiando essa coisa que você está pedindo para receber? E Deus te dá essa coisa e o inimigo chegar e falar assim: mas escuta, pelo que eu te conheço, desses milhões de anos, tu não fazia assim as coisas? Tu só dava as coisas quando a pessoa completava a parte dela. Agora você já começou a dar sem ninguém fazer o que... Quer dizer que você mudou? Você pode imaginar o inimigo falando isso? Não. Deixa eu te falar por que você não pode imaginar. Porque Deus nunca vai fazer isso. O inimigo nunca vai dizer isso, porque Deus nunca vai fazer isso. Então você pode imaginar que algumas coisas em nossa vida nunca chegaram. Não é porque Deus não queria completar, mas nós não completamos alguma coisa em nossa parte lá. Só para a tua informação, eu já estou na metade da mensagem. Mas eu quero ler um versículo, que é Mateus capítulo 3, versículo 15. E nesse texto, Jesus está indo ser batizado, e João acha estranho, e eu também acharia. Nós estamos falando do Filho de Deus, ele não é pecador, como é que ele vai ser batizado? Para confessar pecados, morrer, ressuscitar? E aí quando Jesus chega para João para ser batizado, João diz: não, eu não posso te batizar. Olha a resposta de Jesus no versículo 15 de Mateus 3. Ele diz assim: não, me batiza sim,
Porque importa que compramos toda a justiça. Em outras palavras, como homem, eu tenho que completar essa parte. Até Jesus entendeu que ele tinha coisas para preencher. Agora deixa eu te falar sobre o diabo, que é o ladrão. De acordo com João 10:10, o Senhor Jesus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo, ele conhece, presta atenção, o valor e as consequências de uma coisa incompleta. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui foi uma revelação muito séria para mim e para você hoje. O diabo, como ladrão, ele é inteligente. Ele sabe que ele não precisa roubar uma coisa toda. Basta ele roubar um pedaço. Porque se aquilo ficar incompleto, a bênção não chega. Ele deixa você orar, mas ele rouba um pedaço. Ele deixa você vir para a igreja, mas em algum momento do calendário ele rouba alguns cultos, para você não completar. Ele deixa você dar o dízimo, só no dia que você vem. No dia que você não vem, você não entrega. E aí você não percebe que uma parte, não é tudo, é só uma parte, está sendo roubada. Porque se você não completa, Satanás já sabe, ele conhece a lei das coisas completas. Eu queria perguntar, qual é a pequena parte que o inimigo está roubando na sua vida, só para não deixar você completar as coisas? Porque Jesus disse, eu escrevi essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. Mas a nossa alegria não é completa. Eu quero que vocês tenham vida e vida com abundância, mas não conseguimos ter essa vida com abundância. O problema é que está faltando um pedaço em algum lugar para completar o que Deus está nos prometendo. Então, você sabe, o trabalho incompleto, o patrão fica insatisfeito. A comida incompleta. Já terminou de comer e aquele sentimento, está faltando alguma coisa. Você comeu, mas a comida incompleta, parece que você continua com fome. Imagine um atleta que faz uma maratona, só que a maratona ele comeu um pedaço dela. Eu te perguntei, ele ganha o prêmio? Mas ele fez a maratona, ele até chegou no final, ele só cortou um pedaço. A maratona incompleta, ele não ganha o prêmio. Já viu uma pessoa faltando um pedaço de roupa? A pessoa está vestida meio, parece que está nua. Porque quando falta um pedaço, tá faltando. O salário incompleto, ninguém fala nada aí, por favor. Mas o salário incompleto, o que acontece? As contas não são pagas. Mas você não tem salário? Tem. Não recebeu? Recebeu. Não vai receber todo mês? Sim, mas não está dando. Está faltando um pedaço. Você está entendendo a consequência de uma coisa não ser completa? Então deixa-me dizer, Satanás não precisa roubar muito, ele basta deixar uma coisa incompleta. Eu queria ler Lucas 16, o versículo 5 até o 7, é importante esse texto aqui, sabe por quê? Esse aqui é um exemplo negativo de um líder espiritual. Eu quero usar esse texto como se fosse um líder espiritual dizendo para as pessoas o tanto que elas devem pagar para Deus. E esse líder aqui, o que ele diz para as pessoas é o seguinte, Lucas 16, verso 5, chamando a cada um dos devedores do seu Senhor. Olha só, nós devemos coisas para Deus. Ele perguntou ao primeiro, quanto você deve ao seu Senhor? O homem respondeu, 100 cados de azeite. Só o homem devia 100, ele tinha que pagar 100, concorda? Só que o homem falou para ele assim, não, toma conta aí, escreve depressa 50. Ele pagou a conta toda? Mas tem gente que fala para você, que para Deus está bom você pagar só a metade. Esse pregador aqui não.
Quanto que você deve para Deus? Então você tem que pagar tudo. Que história é essa de eu falar para você que os 5 minutinhos que você ora é suficiente? Eu sei que não é. Você está devendo. Eu não vou chegar para Deus e dizer, que fantástico, você vem na igreja uma vez por mês, Deus vai te abençoar. Não vai não, estou mentindo. Você não dá tudo para Deus, você dá um pedaço só. Eu não vou pedir para você que deve 100, escrever, paga só 50 para Deus. Não vou te falar isso. Olha para o próximo versículo, porque o outro chegou e ele perguntou, quanto você deve? Ele respondeu, 100 coros de trigo. E ele disse, toma a tua conta e escreve 80. Esse aqui quis até pagar um pouquinho mais, mas ainda ficou faltando 20. O diabo é essa pessoa, que ele diz para você, não, Deus não vai... Menino, Deus não vai importar com isso não. Deus é misericordioso, sabe? Relaxado igual você, não preocupa não. Deus é... Olha, não se importa, Deus sabe que você precisou ficar em casa. Deus sabe que essa semana, esse mês está apertado, não vai dar para pagar as contas. Deus entende. Pode pegar um pedaço dele. Pode roubar é só um pedacinho que você vai pegar, só um pedacinho. O diabo convenceu eu e você para nós tirarmos uma parte só. Porque uma coisa incompleta não tem autoridade. E o diabo nos ensina a tirar uma parte. Ele não permite a obediência completa. E ele não permite a oração completa. Agora, como eu estou terminando, eu quero Daniel capítulo 10. E Daniel está lá, depois do Salmo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Porque agora eu quero falar da oração. A oração incompleta, a resposta não chega. E agora eu estou falando com os crentes, porque todo crente ora. Então você precisa entender se a sua oração está completa, porque ela tem que ser completa. Eu estou falando de medida. Daniel capítulo 10, verso 12. Todo mundo conhece o jejum de Daniel, porque ele orava 21 dias. Por que ele orou 21 dias? E o versículo 12, o anjo chegou e disse, não temas, Daniel, olha só, porque desde o primeiro dia, em que você aplicou o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Uma das coisas que os crentes precisam entender é que as nossas orações trazem os anjos. As nossas orações trazem os anjos. Só que se os anjos pudessem dar testemunho, e eles estão aqui nessa manhã, e o Nicolas até me mostrou um vídeo de uma visão que o irmão teve, o pastor estava orando na igreja, e ele viu os anjos sentados meio abrindo a boca, meio bored, porque eles estavam sendo enviados para fazer um trabalho que ninguém orou para eles fazerem, e eles estavam desempregados no meio da igreja, sem poder fazer o seu trabalho. E se os anjos pudessem dar testemunhos aqui, eles iam dizer, alguns foram enviados para fazer algumas obras, que pela falta das orações eles não puderam terminar. Você pode imaginar, eu não sei como é que um anjo lida com a frustração, mas ele é enviado à terra com uma bênção e tem que levá-la de volta para o céu. Isso acontece muito. Isso acontece muito, porque o ser humano não completou. O que esse anjo está dizendo para Daniel é que desde o dia que Daniel começou a orar, o primeiro dia que ele veio, só que, no verso 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso é, levou 21 dias para que o anjo pudesse chegar a Daniel com a resposta, porque a oração a primeira oração foi ouvida, mas a resposta não chegou, porque você tem que completar a medida de oração. Aqui nessa igreja, nós estamos falando de Mateus 26, 40, é uma hora de oração, o tempo que Jesus orou, os obreiros aqui, para começar conosco, os obreiros, eu disse para os obreiros na última reunião de obreiros, se você está na linha para ser um pastor, esquece dessa meia hora de oração, porque você tem que sair dela. Você tem que sair dela porque ela não vai completar a medida. Em Mateus 26, 40, Jesus disse, nem uma hora, vocês puderam vigiar comigo, porque a oração tem uma medida para romper. Daniel completou a medida aos 21 dias,
e o anjo finalmente trouxe a resposta. Deixa eu dizer, às vezes o diabo sabe que a gente está orando, mas ele tenta deixar você não completar a medida, porque na hora que completar a medida, a barreira rompe e ele tem que sair da frente. Agora eu quero ir para o final aqui, dizendo algumas coisas que Deus gostaria de completar em nossa vida e Ele não pode. Como nós falhamos em completar a nossa parte, Deus não pode completar a parte dele, tá? Você não deu os dízimos completos. O diabo chega para Deus e diz assim, mas ele não deu os dízimos completos, você vai abençoar a finança dele? Como é que é isso? Ei, mas ele não veio os cultos completos, e você vai dar a bênção e a libertação na família? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Um dia chegou um moço aqui na igreja, ele não era da igreja, ele uma pessoa que estava com um problema de dor na cabeça, ele pediu se eu pudesse orar por ele. Não conhecia a pessoa. E eu trouxe ele aqui na frente. Quando eu fui orar por ele, eu fui ungir a cabeça dele, isso já deve ter uns 10 anos. O Senhor falou para mim assim, fala com ele, para ele vir nos próximos 4 cultos, e no final do culto você vai ungir a cabeça dele, todas as vezes. Ele veio? Ele só veio naquele dia. O que ele queria é, eu vou lá naquela igreja, eu quero, Deus tem que fazer hoje, eu vou lá, se esse Deus se isso é verdade aí, vai orar por mim lá, vou sair de lá curado. Ele estava querendo que Deus completasse uma coisa, sem ele completar, nem 4 vindas ao culto ele queria dar para Deus. Deus, eu te conheço, rapaz, eu te conheço, você está querendo uma coisa que eu não posso te dar, você não está disposto nem a vir na minha casa 4 vezes. Eu queria perguntar, o que é que nós não estamos dispostos a fazer por Deus, e por causa disso, as coisas não se completaram? Eu mesmo estou fazendo essa pergunta para Deus. Deixa eu contar eu estou buscando um dom de Deus, eu estou buscando algo mais para a minha vida. Vocês podem pensar que não, mas eu estou desesperado, pedindo a Deus algo mais. E Deus me deu um sonho em que eu entrava num lugar que vendia essas bandejas de ouro, e eu queria aquela bandeja de ouro. Era, sabe essa salva da oferta? Era igualzinho aquilo. Na loja tinha uma em cima da outra, e eu chegava na loja e pegava aquele negócio, porque eu queria demais aquela preciosidade, eu sabia que era caríssimo aquilo, e eu pegava e saía da loja, tipo assim. E aí, sabe o que acontecia? Eu ficava no sonho me perguntando, quem pode avaliar esse negócio para mim, porque eu sei que é super valioso isso aqui. E eu ficava procurando um banco, onde tinha alguém que pudesse avaliar aquele negócio para mim. E eu encontrava num guichê um homem e uma mulher que avaliavam essas preciosidades. Quando eu entreguei o objeto para ele, que eu perguntei assim, você pode avaliar isso aqui para mim? A primeira pergunta que ele me fez, ele falou assim, você deve ter pago cash nisso aí, né? Você está com recibo? Eu falei, ops. A própria razão de eu não saber o valor é porque eu não tinha pago. Está querendo algo de Deus, mas não pagou? Não completou a medida? Como você acha que eu fiquei com esse sonho? Perguntando para Deus o que é que eu não completei ainda. Qual é a medida que eu não completei? Por essa preciosidade que eu quero obter. E Deus está falando, cadê o recibo? Cadê o recibo? Você não pagou ainda. Você não completou a medida. Mas deixa eu te falar, eu estou completando a minha medida. Porque eu sei que quando eu completar, vai chegar aqui, ó. Mas você pode imaginar o inimigo chegando para Deus e falar assim, mas escuta, ele não te obedeceu em tudo que você mandou, porque eu vi quando você mandou fazer isso, isso e isso, eu escutei tudo, mas eu vi que ele não te obedeceu, ele obedeceu metade só, e agora você vai dar a bênção a si mesmo? Ele não perdoou de verdade, eu sei aquela mágoa lá, eu conheço lá, ele pensa, ele não perdoou de verdade, como você mandou, você vai abrir as portas para ele assim mesmo? E a oração que ele faz ainda é muito pouquinha, você vai responder assim mesmo? Ele não completou os dias do jejum, você vai romper para ele assim mesmo? E a Bíblia, ele não leu ainda o suficiente, você vai... Não, Deus não vai, porque não completou. Afinal de contas, Deus não se tornou esse tipo de Deus que recompensa as coisas incompletas. Deus não é esse Deus que não dá, isso é, que dá para as pessoas que não completaram. Agora, o último
texto que eu vou ler com você para terminar é a primeira carta de Pedro. Eu sei que está no final da Bíblia, pertinho do Apocalipse. E ela está no capítulo, a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Eu vou até esperar você abrir, embora que é um pouco difícil de achar, mas esse texto eu quero ler devagar. E eu termino com aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Esse texto é muito forte para mim, ele sempre me confronta. Porque dos versos 1 até o 4, Deus está falando de tudo que Ele nos deu, tudo Ele já nos deu. Só que quando chega no verso 5, Ele diz assim: por isso vós, agora é nós, empregando toda diligência, isso é, fazendo todo esforço, acrescentai, completai. Acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Deus está dizendo, completa a medida. Eu já fiz um monte de coisa, mas você não completou sua parte ainda. Versículo 6, a ciência e o domínio próprio. Você já tem domínio próprio? Acrescenta a perseverança. Você já tem a perseverança? Acrescenta a piedade. Você já tem a piedade? Acrescenta a fraternidade. Você já tem a fraternidade? Acrescenta o amor. Olha o tanto de coisa que a gente tem que completar antes de a promessa se tornar realidade na nossa vida. Quando chega no verso 8, ele diz assim: porque se em vós houver e abundarem, em outras palavras, se você completar a medida dessas coisas. Às vezes a nossa piedade é bem pouquinho, nossa fraternidade também, paciência, e nem levantou do chão ainda. A virtude não... Sabe quando a gente não completa estas coisas espirituais? Porque ele diz no verso 8, se em vós houverem e abundarem, isso é, se essas coisas estiverem completas. O verso 8 diz, com elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no quê? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós sempre lidamos com uma igreja que conhece Jesus um pouquinho, mas não conhece Jesus plenamente. E o Senhor quer que a gente complete. E quando chega no verso 9, ele diz: pois aquele em quem não há estas coisas, isso é, que não completou, é cego, vivendo somente o que está perto, havendo esquecido-se da purificação dos seus antigos pecados. Isso é, tem muita gente cujas coisas estão incompletas. E aí no verso 10 ele volta a pedir para a gente completar. Portanto, meus irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Isso é, completa. Aí no verso 11 ele termina assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Em outras palavras, quando você completa tudo, a porta está amplamente liberada para você. Eu quero orar por uma igreja completa agora. Eu quero orar por aquele que quer uma vida completa. É claro que essas pessoas, elas vão dizer para Deus, então eu quero agora completar o que está faltando. Eu já oro, eu já venho à igreja, eu já busco, mas eu preciso completar a medida de romper. Eu quero convidar a igreja para vir ao altar. Enquanto você vem, eu vou só falar estas coisas aqui. Alguns não leram a Bíblia o suficiente ainda para que Deus pudesse romper na sua vida. Alguns de nós não orou o suficiente ainda para que Deus seja justificado em nos responder. Alguns de nós não completou as coisas ainda, irmãos. Eu falo de um Deus justo nessa manhã, onde quando Ele liberar algo, o inimigo vai ter que ficar calado e dizer: ele esperou o tempo suficiente, ele orou o tempo suficiente, ela jejuou o suficiente, ela leu a Bíblia o suficiente, ela obedeceu completamente, ela fez exatamente
tudo. Não tem nada que o inimigo possa dizer, ops, não fez isso. Não, não tem nada. Quem está entendendo a voz do Senhor nessa manhã? Você sabe, essa igreja é uma igreja de receber muito, mas a quem muito é dado, muito é requerido. Você pode imaginar qual é a medida que Deus está esperando de cada membro dessa igreja? Não é uma medida pequena. Então eu gostaria de orar com vocês para que o mês de maio não seja um mês em que as coisas fiquem faltando. Fidelidade, dedicação, obediência, compromisso e as mãos abertas diante do Senhor, sempre no altar. Você pode começar a dizer tipo assim, uma sugestão: Deus, não deixe as minhas mãos reterem o que eu tenho que entregar. Então pode, eu não vou te dar a oração para fazer na boca, mas você pode dizer para o Senhor: Deus, eu preciso dar tudo. Eu preciso dar tudo, tem coisa que eu não estou dando. E não é para o pastor, Deus, não é para a igreja, é para o Senhor. Deus, eu preciso te entregar toda a medida, toda a atenção, toda a oração, todo o desejo, todo o compromisso. Que Deus receba desta igreja, nesta manhã, tudo aquilo que Ele cobrou, tudo aquilo que Ele espera receber, tudo aquilo que é justo você entregar, para que o anjo possa descer, possa chegar e executar a libertação, quebrar as cadeias, trazer o rompimento. O romper exige uma medida, e você diz: Deus, me ajuda a completar a minha medida, me ajuda a completar a minha medida, me ajuda a completar a minha medida, a medida da oração, a medida da oração, a medida do jejum, a medida da leitura da Bíblia, a medida da fidelidade nos cultos, a medida do Senhor, a medida. Eu declaro uma igreja fiel, eu proclamo uma igreja fiel, eu proclamo uma igreja que completa a medida. Nessa manhã, irmão, quem entregou algo para Deus, diz para Ele assim: eu vou entregar o que está faltando, vou entregar a oração que está faltando, eu vou entregar. Deus, eu venho um culto por mês e falto 2, eu fico agarrado por aí, Deus, eu oro um pouquinho, mas eu não entrego tudo. Irmãos, hoje é o dia da medida completa. Eu te abençoo agora, eu proclamo que isso que a música está tocando, isso que a música está dizendo, vai acontecer na tua vida agora. O arcanjo vai chegar com a bênção na mão. O diabo não vai poder reter o anjo, porque você completou a medida, você foi até o fim, você foi fiel, você não parou. Irmão, tem crente aqui que Deus não pode abençoar, ele nem orar começou a orar. Imagina se Deus vai poder fazer alguma coisa por ele. Deus é justo, irmão. Como é que Deus vai romper por você se nem orar você não ora? Ei, acorda! Ei, acorda! Quando é que você vai começar uma vida de oração? Quando? Quando é, irmão? Quando é? Deus não vai completar as coisas, irmão, você não completa a sua parte. Vamos lá, igreja, vamos lá. Eu proclamo uma igreja fiel aqui. Eu proclamo uma igreja fiel. Eu proclamo uma igreja que devolve tudo que Deus tem direito em nossa vida. Proclamo isso em nome de Jesus. Tem que acontecer. Tem que romper. Vou parar aqui para você olhar para mim um minutinho. Eu já vou orar, irmão. Mas olha para mim um minutinho, eu já vou orar. Olha para mim um minutinho. Irmão, fala para mim. Deus pode romper por você?
Não, alguns irmãos, Deus não pode. Irmão, nem começar a ler a Bíblia você começou. Presta atenção, criatura. O que você acha que Deus é? Escuta, quem você acha que Deus é? Papai Noel? Irmão, Deus é justo. Recompensa aquele que investe. Você acha que Deus faz alguma coisa por alguém que não faz nada? Irmão, pastor, não consigo orar. Isso é problema meu? Isso é problema de Deus? Isso é problema de quem, irmão? Fala para mim. Irmão, tem gente aqui que nem começou a orar. Eu estou te falando. Tem gente aqui que nem pegar na Bíblia. Mas você quer que Deus rompa por você. Aí você chega para mim, pastor, meu casamento. Casamento o quê, irmão? Você quer que melhore o quê? Você não faz nada, brother. Você não faz nada. Você acha que Deus é o quê? Irmão, nós temos que parar com isso. Nós temos que entender que há um Deus justo. Ele recompensa aquele que investe. Mas aquele que não faz nada vai ficar esperando. Quando é que você vai acordar? E vai dizer, eu vou fazer o que as minhas mãos têm que fazer. Do contrário, você vai passar o resto da vida esperando e perturbando o pastor por uma coisa que não vai acontecer. Irmão, só dos obreiros, eu estou cobrando a folhinha de oração. Não cobrei da igreja ainda, mas o Senhor já começou a falar comigo. Mas só dos obreiros, o Senhor pediu para eu cobrar a folhinha de oração. Irmão, só ali você percebe por que Deus não pode abençoar. Deus não pode. Ele gostaria, mas Ele não pode. Trabalho. Cansaço, trabalho. Ei, qual a diferença nossa das pessoas do mundo? Nós dizemos que buscamos a Deus, mas nós não temos tempo para Ele. Nós não investimos nele. Irmão, crente sem vida de oração, vou te falar. Ou a gente acorda, o Deus não vai poder romper. E o casamento está lá, aquele fuzuê, aquela confusão. E você entende por que Deus não entra. Porque quando alguém investe em Deus, ele entra no meio da situação. Deus entra no meio da situação. Eu vejo Deus entrar na vida das pessoas que oram, mas eu vejo Deus ficar na porta. Eu vejo Deus ficar na porta na vida das pessoas que não oram. Eu vejo Deus ficar na porta, esperando. Honestamente, Deus é justo. Complete a medida, irmão. Complete a medida, acorde. Deus está fazendo coisas gloriosas nessa igreja. As mãos abertas. Senhor, eu abençoo o teu povo agora. Senhor, eles têm recebido nesse altar. Recebe. Todo domingo recebe. E hoje vai receber de novo. Mas eu abençoo essas mãos é para dar agora. Eu abençoo essas mãos para devolver o que é de Deus. É o tempo de Deus, é a atenção de Deus, é a adoração de Deus. É a adoração, é o louvor, é a fidelidade. É os pés, é a fidelidade na casa do Senhor. É a decisão, é a determinação. Os dízimos, irmão, tem gente que está roubando os dízimos de Deus, que não é assim, a torta e a direito. Rouba de Deus e quer bênção. Quem você acha que Deus é? Essas mãos que estão abertas aí, antes de entregar, antes de receber, elas têm que entregar. E não é entregar 10% não, irmão. É entregar tudo. Fidelidade. Irmão, tem gente que eu vejo aqui uma vez na igreja por mês. Eu te vejo uma vez por mês aqui, imagina Deus. Fidelidade, irmão, até quando vai ficar isso? Eu estou falando de crente de 10 anos, irmão, de 15 anos, de 20 anos de crente. Até quando, irmão, isso vai ficar assim? Entendeu? No momento que você der a medida completa, Deus vai romper. Quantas pessoas estão aqui com tantas coisas amarradas, presas, e falando para Deus, rompe na minha vida, e Deus, como? Eu não posso romper. Agora eu vou passar o olhinho aí para não ficar doendo, né? Jesus abençoe o teu povo agora, que vai ter um almoço maravilhoso ali. Eu abençoo o dia das mães. Seja uma tarde de alegria,
seja uma tarde de paz, mas seja um mês em que a igreja devolva o que é do Senhor. Eu abençoo o teu povo para devolver o que é do Senhor, devolver a medida completa, não 80%, não, Senhor, 100% do que é do Senhor, para que tu possas romper na vida deles e mostrar para eles que tu és fiel. Eu abençoo o teu povo com a graça do Senhor, com o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, e eu te desejo uma vida completa em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Vão na paz do Senhor. Amém.